Ok, pessoal, continuando então. Contar um mito para vocês entenderem qual é a lógica que está por trás do mito, né? Qual é a ordem. Não vamos usar a palavra lógica, vamos usar a palavra ordem. Qual é a ordem que está por trás de um mito? Vocês já ouviram, por exemplo, o mito do Édipo Rei? Já ouviram? A história de Sófocles. Sófocles, na verdade, reúne essas histórias e cria aí o que ficou conhecido como uma novela, que é o Édipo Rei. O Édipo Rei é, né, o mito de um rei, o rei de Tebas, né? E conta a história mais ou menos o seguinte: Laio era o rei de Tebas e Laio era casado com a belíssima Jocasta, que era a sua esposa, uma jovem. E Jocasta, então, estava grávida e, obviamente que eu vou resumir aqui, né? Jocasta estava grávida e Laio foi até o oráculo para saber, né, o que o oráculo, que os deuses, né, haviam destinado ao seu filho, para saber se era um filho homem ou não. Eles não tinham ultrassom naquela época, então, né, eles iam até o oráculo para saber o que fazer. E chegando no oráculo, o oráculo disse o seguinte: teu filho será um homem. Teu filho será um homem. E ele vai te matar. Quer dizer, tem uma boa e uma má notícia, né? Ele vai ser um homem, porque isso era uma boa notícia, porque eles queriam, né, uma continuidade da dinastia, mas a má notícia é que ele vai te matar. O Laio, sabendo, portanto, disso, ele manda o seu general mais fiel pegar a criança, assim que a criança nascesse, levar para o deserto e matar a criança lá. Óbvio que Jocasta não sabia da história, então ficou bastante triste. E o soldado levou essa criança para o deserto, mas em vez de matar, o soldado se afeiçoou, o general se afeiçoou da criança e deu essa criança para um casal de camponeses criar. Essa criança foi criada pelo casal de camponeses, mas sempre algo dizia para a criança que havia algo de errado, que ela precisava descobrir o que era a verdadeira sina da vida dela, né? Ela precisava saber o que havia acontecido. E aí ela começa a tentar descobrir o destino dela, o porquê que ela existe. Então, essa criança ouve um dia dos pais que havia um segredo e que eles não eram os pais, enfim, e aí ela sai pelo mundo atrás do seu passado para entender a sua sina, né? Então veja que nos gregos há sempre essa questão do eterno retorno, da sina, do destino, né? Nas histórias gregas, nas tragédias gregas, há sempre essa questão: você não consegue fugir do teu destino, né? Você tem que aceitar aquilo que o destino te dá. Há muito essa questão da resiliência perante o sofrimento do mundo. Isso é muito forte dentro da mitologia grega. E o Édipo então sai atrás do destino dele. E aí tem duas variantes na história. Tem uma variante da história que diz que Édipo se encontrou com Laio numa situação de um assalto, de uma briga na rua, tal. E uma outra que eles se envolvem numa guerra em lados opostos, e quem mata Laio é Édipo. Ou seja, a profecia se cumpriu. Édipo mata Laio. Mas aí Édipo avança sobre Tebas, e Tebas era assolada por uma praga dada sempre pela esfinge, né? E a esfinge só poderia acabar de amaldiçoar a cidade se alguém descobrisse o enigma. E o enigma da esfinge você já conhece, né? Vocês já devem ter ouvido em algum momento. O que é que de manhã anda de 4 pernas, à tarde de 2 e à noite de 3? Nunca ouviram esse enigma da esfinge? Falta cultura clássica para o povo, hein? O que é que de manhã anda de 4 pernas, à tarde de 2 e à noite de 3? O homem. O homem. Por que o homem? Porque criança gatinha, Isso. adulto anda com 2 pernas e ele 2 precisa da bengala. Isso. Lembrando que a terceira perna é a bengala, né? Só para entender.
Então, assim, você tem esse enigma. Ele desvendou o enigma, com isso a esfinge, né, se destrói, para de amaldiçoar a cidade. E aí, como consequência, Édipo é aclamado rei. E como rei, ele precisava casar com a rainha da cidade. E a rainha da cidade é quem? A mãe dele, é Jocasta. E ele casa com Jocasta, e com Jocasta eles têm 4 filhos. Certo? Isso, é um incesto. E aí o resultado desse incesto é que Tebas passa a ser varrida por maldições, porque foi cometido um incesto. Tá? E aí Édipo não entende por que Tebas está sendo amaldiçoada. Édipo vai até o oráculo e pergunta o que está acontecendo. E aí o oráculo responde, é que houve um incesto em Tebas. E aí ele diz, então devemos matar os incestuosos. Onde é que eles estão? Não, você é um incestuoso com a sua mãe. E aí que ele entende, enfim, o destino dele, né? Ele fura os seus próprios olhos. Aí você vai dizer, mas cadê o final feliz? É mitologia grega, é tragédia, e na tragédia grega não tem final feliz. Tá? Não tem final feliz. Aliás, essa é a beleza da tragédia, é não ter final feliz. Alguém sabe por quê? Por que é essa compreensão da estética grega? Por que não tem final feliz na estética grega? Não. A tragédia ela tem que causar empatia. Certo? Você tem que simpatizar com o herói. Ou seja, você tem que se sentir o herói da história. Né? E o herói na história sempre sofre, e o herói na história morre no final. E esse é teu destino, tu não escapa dele. Não tem final feliz, você morre no final. Deixa eu dar um spoiler da tua vida, você vai morrer no final, beleza? Só para avisar. Por isso, não tem final feliz, o final é a morte. Ok? Por isso que a tragédia, né, entende que a beleza está no fato da morte do herói ter algum sentido. Compreende? A morte do herói ela precisa ter um sentido. Ou seja, você não morreu por nada. Uma vida que faça sentido é uma vida que tem sentido na morte. Essa é a noção grega de tragédia. O que dá para entender? Veja que símbolos estão presentes nessa mitologia que eu contei para vocês aqui, nessa história mitológica que eu contei para vocês, que é a história do Édipo. O que vocês conseguem pegar de símbolos aqui? Questão do destino, ou seja, você não consegue fugir do teu destino. A noção de liberdade não existe na estética grega, né? Tá bom? Lembrar disso. Diferente da nossa cultura judaico-cristã, que é baseada na noção de liberdade. A nossa mitologia entende que os nossos sofrimentos são consequências da nossa liberdade. Na mitologia grega significa que não é uma escolha tua, não tem uma explicação. Você tem que aceitar o sofrimento imposto a você, o destino imposto a você. Então veja que são concepções diferentes. Os gregos e nós temos concepções diferentes nesse ponto. Nesse ponto, não em muitos, tá? Nesse ponto especificamente. O que mais? O que mais que tem aqui? Vocês sabem que um psicólogo, pai da psicanálise na verdade, Freud, vai usar o Édipo, né, o mito de Édipo, para criar um conceito na psicanálise chamado complexo de Édipo. Já ouviram falar? Já ouviram falar no complexo de Édipo? Não. O complexo de Édipo é uma fase que todos nós passamos. Eu, você, as meninas, os meninos, todo mundo passa. Para Freud, isso era importante na definição sexual do sujeito, da sexualidade psíquica do sujeito, que é aquela fase mais ou menos ali entre o final dos 3 anos, início dos 4 anos, até mais ou menos os 6 anos, em que a criança ela se apaixona pelo pai ou pela mãe. Você vai dizer, professor, eu não lembro disso. Não, você não lembra, mas você deve lembrar de um irmão, de um primo, de um filho, de repente, em que sente ciúme danado do pai e da mãe estarem se beijando. Né? Não gosta de ver o pai e a mãe se beijando. Se você ainda sente, é bom procurar um psicanalista, beleza?
né? Só para avisar, se você tem problema com isso, então é melhor você procurar um psicanalista, porque já tinha que ter superado as 6, beleza? Mas é normal a criança sentir, né? Veja, não é uma atração libidinosa, com malícia, tá entendendo? Mas é aquela coisa assim, a menina é apaixonada pelo pai, ela se sente apaixonada pelo pai, e ela não gosta de ver o pai com a mãe, ou o contrário, o menino é apaixonado pela mãe e ele não gosta de ver a mãe com o pai, então ele tenta afastar, ele tenta ficar no meio, ele se enfia no meio, ele não tem vergonha de sentir ciúme. Vocês já repararam isso? Não? Ou nunca repararam isso? Está tudo filho único aqui, ou tudo caçula. Já repararam isso? Né? A criança se enfia no meio, não deixa o pai e a mãe se beijar. Tá entendendo? Nunca repararam isso? Teve, só que não lembro. Bom, aí depende, claro, desculpa. Aí depende, porque depende das circunstâncias, né? Dos contextos, enfim. Mas isso é extremamente natural, faz parte da nossa própria conformação. E aí a tendência, né? Na concepção freudiana, é óbvio que isso é lá com Freud, né? Mas a tendência é que você busque se espelhar no comportamento de um dos dois, né? Então, quando você se apaixona pela mãe, você busca se espelhar no comportamento do pai para conquistar a mãe. Essa é a tendência da definição sexual que Freud havia falado lá. Mas só para vocês terem uma noção de como o mito ele tem uma narrativa simbólica muito maior. Né? Que problema esse mito tenta responder? Veja, ele tenta responder, por exemplo, o tabu do incesto. Por que incesto é um tabu? É um tabu em todas as culturas, tá? O incesto é um tabu em todas as culturas. O que é incesto? Vocês estão cientes do que é incesto? Relações carnais entre irmãos, entre pai e mãe, entre pai e filho, entre mãe e filho, né? E o incesto é um tabu em todas as culturas. E uma das perguntas fundamentais é por quê? Porque entre os animais, os demais mamíferos, por exemplo, o incesto não é tabu. Já repararam isso também? Não tem muito, né, essa dificuldade, por exemplo, entre os cães. Né? O que tem é refinamento de raça, né, problemas genéticos que podem decorrentes disso, mas não tem esse tabu. Né? O tabu, portanto, é um elemento cultural, não é um elemento natural. É um elemento cultural. Nós criamos esses tabus. O mito tenta explicar o porquê do tabu. Né? Ou seja, se você cometer isso vai gerar uma maldição que não vai recair só sobre a família, a pessoa, mas sobre a cidade. Todo mundo vai sofrer em função do incesto. Então, o incesto é uma espécie de pecado social. Ele traz consequências para todo mundo. E aí, se você pega Antígono, nas outras histórias que são continuação, né, onde Sófocles procura contar o que aconteceu com os filhos de Édipo, automaticamente você percebe que a maldição ela é carregada por todo mundo na família. Ninguém escapa da maldição daquele tabu. Então veja, a importância do mito. O mito ele tenta dar uma explicação. Sempre uma explicação muito mais voltada para o símbolo, não uma explicação lógica. Não é, portanto, uma história factual. Você vai perguntar, mas existiu um tal de Édipo, professor? Não sei e também não importa. Compreende? Não importa, porque não é isso que a história quer contar. A existência de um tal de Édipo. Ela quer contar uma moral. Diga. Isso, exatamente. Essa é a lógica. Que te causa uma reflexão. Ela é uma parábola, né? Um conceito de parábola que nós temos. Ela é uma parábola com condimentos a mais, né? É sempre um conteúdo mais fantástico. Né? E isso dá origem ao que a gente chama de cosmogonia. Tá? A cosmogonia, então, necessariamente é essa necessidade de criar uma ordem que explique tudo, o funcionamento de tudo. Né? A ordem que explica tudo. E sempre voltada para um problema fundamental. Vamos pensar agora aqui em alguns problemas fundamentais, como por exemplo a origem do mundo.
que ela está presente também como problema em praticamente todas as culturas. Tá? A nossa cultura judaico-cristã, lá no livro do Gênesis, vai falar da origem do mundo através de uma narrativa poética, inclusive, né? Porque originalmente a primeira parte do livro do Gênesis, ali o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, mais ou menos, ela tem um apoio, né, de uma poesia. Se você pegar ele em hebraico, ele é métrico, ele é uma poesia, né? E ela é uma poesia muito semelhante, por exemplo, ao que havia na epopeia de Gilgamesh. É uma poesia hídrica, né? Porque ela tenta contar uma narrativa hídrica, ou seja, da origem de tudo a partir da água. Não é assim que o livro do Gênesis começa? Né? E no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, a terra era informe e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa noção de pairava sobre as águas dá justamente a ideia de uma sociedade hidráulica, baseada a partir da ideia da água. Quando você pega a segunda narrativa da criação, que é uma narração exclusiva para a criação do homem, você pega ali do capítulo 2, já não tem mais água, é uma narrativa desértica. Né? Você pega a leitura, pode pegar lá depois de conferir em casa. Você pega o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 4, 5 em diante, não havia vegetação, não havia nada, a terra estava seca, e Deus vai juntar uma porção de terra e vai, né, com a própria saliva fazer o barro, e do barro então vai soprar, é a importância do sopro, ruach em hebraico, que significa sopro de vida, vai dar vida e o boneco vai se tornar o ser humano, vai se tornar o primeiro homem, Adão vindo da terra, Adão humus, né? Aquele que é vindo da terra. Veja, novamente é uma narrativa simbólica. Se você pegar aquilo ali e tentar entender dentro de conceitos científicos, você vai perder seu tempo, porque a Bíblia originalmente não é um livro de biologia, e ela não quer ser isso, né? Ela é uma narrativa simbólica, principalmente o livro do Gênesis, que condensa inúmeras narrativas que também existem em outros povos da região. Por exemplo, a história da Arca de Noé, ela é semelhante em diversos povos, não só entre os judeus. Vários povos contaram a história de uma grande inundação, como uma forma de renovação, de reestruturação da sociedade, de reestruturação da humanidade, sempre dessa forma muito simbólica. Então, todos esses textos, eles têm essa carga simbólica. A procura do jardim, por exemplo, né? A terra prometida, que é uma coisa que aparece do capítulo 12 em diante, no livro do Gênesis, com a história de Abraão, ela é muito semelhante ao que acontece, por exemplo, nas histórias dos tupis, que ainda hoje movimentam os ciclos migratórios dos indígenas. Eles estão sempre à procura do paraíso perdido. É o que justifica os tupis serem nômades. Dentro da mitologia tupi, de tempos em tempos, eles têm que sair de onde eles estão para ir atrás do paraíso perdido. Dentro daquela narrativa, muito semelhante à narrativa de Abraão. Então, a cosmogonia, ela movimenta toda uma sociedade, compreende? E quando você vai falar, mas então, onde é que está a verdade disso? A verdade não está no fato. Então, é uma mentira? Não é uma mentira, porque a verdade é uma narrativa, portanto a verdade aqui ela está no sentido que ela quer trazer. Qual é o sentido que a história quer trazer? Certo? Por isso que ela pode ser fantástica, ela pode ser fantasiosa, ela pode ter bichos estranhos, porque o que importa não é o fato, mas o sentido que ela quer dar, o que ela quer de fato explicar, qual é o problema fundamental que ela quer explicar. Certo? O que vocês vão fazer? Nós vamos formar agora vários grupos, né, de 4 ou 5 integrantes. Quem está aqui pode escolher, quem não está, nesse primeiro momento vai ser sorteado. E eu vou dar para vocês, para cada equipe, um tema: origem do mundo, origem do sofrimento, origem da humanidade. Cada equipe vai ganhar um tema. Num primeiro momento, vocês devem pegar e pesquisar, ir atrás, vamos ver o que os mitos falam sobre isso, certo? Só para saber, né? Vamos ver se tem algum mito que explica o sofrimento, que explica o mal no mundo. Por exemplo, mito que explica o mal no mundo. Por que tem mal no mundo? Os gregos diziam por causa da tal da caixa da Pandora.
né? Uma mulher curiosa, veja como a sociedade patriarcal faz, né? Qual é a culpa do mal do mundo? Uma mulher que foi abrir uma caixa, né? Basicamente isso. Se você fazer uma leitura patriarcal do Gênesis, a mesma coisa, né? Qual é o problema do mal do mundo? Uma mulher que foi lá comer a fruta proibida. Porém, essa é uma leitura equivocada do livro do Gênesis, né? Porque o pecado não foi exatamente comer a fruta, certo? O pecado, veja, o pecado real foi quando tanto... Começa com Adão, na verdade, né? Porque... Deixa eu contar a história então, deixa eu aproveitar o momento para fazer essa leitura, porque eu vejo o pessoal fazendo uma leitura muito equivocada do livro do Gênesis e dessa passagem especificamente, né? Deus os colocou, Adão e Eva, né, no jardim do Éden, e no meio do jardim ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse que eles poderiam comer de todos os frutos, menos daquela árvore. Podia ter cercado, que facilitava, né? A gente podia estar no paraíso ainda, mas ele deixou aberto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Em nenhum momento diz que é maçã, beleza? Ou sexo, como as pessoas muitas vezes entendem. Tá? Ora, Eva estava passando por lá, né, quando a serpente, que na leitura de muitos é o demônio, mas não necessariamente precisa ser o demônio, porque a serpente pode ser, na verdade... apenas um símbolo da própria sabedoria, né? É importante ressaltar isso, até porque nas sociedades egípcias, por exemplo, a serpente sempre foi apresentada como o símbolo da sabedoria. Você pode pegar, por exemplo, na farmácia, né? Você tem aquela serpente ao redor do cálice, que é o símbolo da sabedoria. Compreende? Então isso não é fato, não é uma interpretação única associar a serpente ao demônio. A serpente estava lá, veja como a serpente é hospitaleira, né? Ela está de boa na árvore dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente oferece uma fruta para Eva, e Eva diz não, porque o Senhor disse que a gente não pode comer dessa fruta. Aí a serpente falou, vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Aí veio a ganância na Eva. Opa, eu quero ser como Deus. Só que Deus já havia os feito imagem e semelhança. Então eles já eram como Deus. Só eles não eram conhecedores do bem e do mal. Para conhecer o bem e o mal era necessário praticar o mal, que era querer ser maior do que Deus. Ou seja, querer se afastar. E aí ela decide comer a fruta, oferece para Adão, né, que já desde muito cedo os homens são mandados pelas mulheres, então não é uma novidade, cada um foi lá e comeu porque a Eva mandou. E, enfim, quando eles ouvem os passos de Deus, o que eles fazem? Se escondem, né? E aí, pela primeira vez, aparece aí uma fruta que tinha no jardim do Éden, que era a uva, porque eles saem cobertos com folhas de parreira. Certo? E aí Deus pergunta para eles, mas por que vocês estão envergonhados? Certo? Porque eles estavam cobrindo as suas vergonhas com folha de parreira. Por que vocês estão envergonhados? É aí que o pessoal associa geralmente ao sexo, né? Na verdade, o estar nu é um símbolo arquétipo, né? É um símbolo arquétipo que aparece nos nossos sonhos de vez em quando, porque ele simboliza a vergonha. Estar nu simboliza muito forte para nós a vergonha. Então pode ver que às vezes você sonha, né, que estava pelado em um determinado lugar. Né? O pessoal ri às vezes assim, porque já sonhou com isso, né? Então, e aí você, é uma vergonha, né? Você sentiu uma vergonha. Na verdade é o teu inconsciente te livrando daquela vergonha que você deve ter sentido, ou medo de sentir vergonha, fez com que você sonhasse aquilo. E aí vem a grande questão, que é o grande pecado da história. Que é o grande pecado. É agora que vem o grande pecado. Porque Deus chama Adão, escuta, por que tu está envergonhado? Aí Adão responde, ah, Senhor, desculpa, foi mal, não era para ter comido. É isso que Adão responde? É isso que Adão responde, não? Não, né? O que Adão responde? Na verdade ele nem culpa Eva, ele culpa a Deus. Olha o que Adão responde, foi esta mulher que tu me deste.
Está entendendo? Ele culpou Deus pelo erro dele e dela. Compreenderam? Esse é o pecado. E aí vem a grande questão, né? Esse pecado está presente. Vocês querem ser grandes administradores, enfim, e vocês vão perceber que esse pecado adâmico é cotidiano em qualquer organização, em qualquer empresa. Reparem bem, né? Aconteceu uma cagada na fábrica, né? Como é que eles se mobilizam? Vamos lá, vamos se organizar para resolver o problema? Vamos achar o culpado. Vamos achar o culpado, né? Quem foi que fez isso? Quem que cometeu o erro? Daí um começa a jogar no outro. Ninguém assume, né? E mesmo quando o erro é muito evidente, o cara diz assim: ah, mas eu fiz isso porque alguém me mandou. Percebem? O pecado adâmico ele está em todas as organizações, né? Deu um erro, deu uma cagada, você tenta arrumar um culpado, em vez de toda a energia que você mobiliza para tentar arrumar o culpado, se vocês conseguissem canalizar ela para arrumar a solução, você evitava uma série de problemas e transformaria a tua organização em algo muito melhor. Mas geralmente as pessoas se preocupam muito mais em arrumar culpado. É isso que, de certa forma, o livro do Gênesis está mostrando. Seja, uma interpretação bem diferente, talvez, daquela que você está acostumado a ver ou a ler sobre isso. Mas, basicamente, a ideia é essa, né? Uma narrativa ele te permite inúmeras interpretações. Compreende? Essa é a beleza da narrativa, é a beleza da cosmogonia. É você conseguir inúmeras interpretações. Então, a origem do mal para nós, né? Na sociedade judaico-cristã, é a desobediência e a ganância. Essa é a origem do mal para nós, por exemplo. Certo? O que eu quero, então? Voltando para a atividade, né? Que eu já estou estourando meus tempos aqui. Eu quero que vocês procurem ver como é que funciona, conforme o tema que você receber, e depois que vocês criem uma história para explicar aquele problema, uma narrativa para explicar aquele problema. Compreende? Então, duas competências eu estou tentando desenvolver nessa atividadezinha simples, né? Boba, mas assim, criatividade, certo? Eu quero criatividade da parte de vocês, e eu quero também essa capacidade de vocês saírem do lugar comum, né? Porque a gente quer explicar às vezes com muita lógica as coisas, eu não quero que vocês expliquem com lógica, eu quero que vocês expliquem com narrativa, com historinha mesmo, certo? Beleza? Tranquilo?